Senhor, meu Deus, quero suplicar a Ti mais uma vez para realizar mais este trabalho. Hoje, falando um pouco sobre o testemunho do apóstolo Paulo e também que serve de exemplo para todos nós que ouvirmos e que participarmos deste que Paulo realiza quando sente que está chegando ao fim. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero uma consulta, mas eu sei que os médicos não terão capacidade de combater este tipo de enfermidade. Não existe na Terra, em nenhuma faculdade, quem forme alguém que trate da alma para alcançar a eternidade. Só o médico dos médicos para curar uma alma que está batida, que anda deprimida, sem perspectiva de vida. Só existe uma saída, é apelar por Jesus, o dono da vida. Só Ele sabe tratar de uma alma ferida. Preste atenção, não vai custar nada. Ele trata de graça e tu terás alegria sem medida. Eu garanto que não vai decepcionar. Ele trata com amor, ainda dá o perdão. Ele trata da alma para dar salvação. Ainda mostra o caminho para desviar da perdição e também tira as mágoas do coração. O que ainda espera para atravessar o Jordão e pedir para morar lá na Nova Sião?
Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Está abrindo 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6 até o 18. Nós vamos estar fazendo esta leitura. Palavra do Senhor. Porque eu já estou sendo oferecido por expiação de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida, a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou. Amado, o presente século e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Damasco. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres trazer a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o lateiro, causou-me muitos males, e o Senhor lhe pague segundo a sua obra. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhe não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvisse. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra. E guarda-me para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Então, uma passagem que aconteceu no decorrer da caminhada de Paulo, ele ali em Roma, preso, e nós observamos bem que ele cita aqui vários nomes, porque Paulo faz esse tipo de desabafo,
porque ele estava pressentindo a sua morte. Ele previa que o seu tempo estava chegando ao fim. E com o sentimento de ter cumprido toda a ordenância que Cristo deixou para ele quando ele teve aquele encontro no caminho de Damasco, que a palavra é bem clara, que ele suspirava vingança de alguém que nunca tinha atingido. E a palavra de Cristo para ele foi uma palavra um quanto dura, que ele falou que quanto ia custar por recalcitar contra os aguilhões de Deus, aqueles que eram enviados para fazer uma obra, realizar um trabalho especial dentro do Evangelho do Reino de Deus. E ele estava até ali, naquele caminho de Damasco, sendo um empecilho para os servos de Deus. Então, e ele tinha guardado aquela correção de Cristo para com ele. Então ele escreve essa carta para quem? Para Timóteo. E começando exatamente o seguinte, que porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Então ele estava sentenciado à morte exatamente por pregar a palavra de Deus. Ele era perseguido até pelos seus co-irmãos, os próprios judeus. E Deus separa ele para fazer uma obra que os outros apóstolos que estavam ali não estavam capacitados, que era levar este evangelho até os gentios, assim como chegou até nossos dias. Então, no primeiro versículo, ele faz esse relato que ele sentia que já estava sendo oferecido por aspersão de sacrifício, porque ali a pena de morte que estava decretado sobre ele, ele sentia que já estava chegando o fim. Então, no verso 7, ele faz uma declaração muito importante, que ele diz assim, olha, combati o bom combate. Quer dizer, ele se investiu contra os hereges da época, que a todos aqueles que seguia a seita farisaica, ele combateu o tempo todo contra eles, assim como o próprio Jesus combateu. E ele sentia lá no íntimo da tua alma que ele já tinha realizado esta parte. Aí ele segue este verso 7 dizendo assim, acabei a carreira. Quer dizer, ele sentia que já estava no final da sua trajetória aqui na Terra, mas ele declara algo muito interessante, que é que ele tinha guardado a fé. Exatamente este testemunho de vida que nós precisamos copiar daquele apóstolo Paulo. Aí o verso 8 diz o seguinte, desde agora a coroa da justiça me está guardada. Então todo aquele que guarda esta fé, ele tem uma convicção que ele foi justificado por Cristo. Tantos pecados que ele tinha cometido, e muitas das vezes é por sentir que amava a obra de Deus, ele faz de agora combati o bom combate, acabei a carreira. Então ele sentiu que estava no final da sua carreira de evangelista, que ele era,
ele tinha sido levantado pelo próprio Senhor para realizar esta tão linda obra. Aí ele confessa que "e guardei a fé". Então, este é o exemplo que nós temos que tomar do apóstolo Paulo, apanhar para nós também a guardar esta fé, porque sem esta fé é impossível ver a Deus, é impossível ser salvo. E o verso 8 diz assim: "Desde agora a coroa da justiça me está guardada". Então, ele sabia que existia um galardão para ele nos céus, assim como existe para todos aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, e nós temos que zelar por isto. Por isso, quando nós começamos a seguir o evangelho do reino dos céus, nós temos uma necessidade de mudar o nosso conceito de viver, o nosso conceito de atitude, o nosso conceito de vida. Nós precisamos ter uma nova postura. É a qual o Senhor, justo juiz, que ele, assim como ele tinha ensinado a tantos, ele sabia que iria passar pelo um julgamento, sabendo ele também que estava livre, porque ele tinha contratado o melhor advogado criminalista que pode existir, que é o próprio Filho de Deus, ali como mediador entre o homem e o Pai. É a coroa da justiça que me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dá naquele dia. Então, esta coroa é o galardão que cada um de nós vamos receber, e a coroa da vida eterna. E não nos os que amam a sua vinda, mas também todos aqueles os que amarem a sua vinda, aqueles que estão nesta guarda, nesta esperança da vinda de Jesus, primeiramente para arrebatar a igreja, encontrar com a igreja até nas nuvens, e depois desta festa das bodas, deste casamento do Cordeiro com a igreja, ele vai voltar para reinar o milênio. Procura vir ter comigo depressa. Porque ele sentia, por que ele pede para Timóteo ir depressa? Porque ele sentia que não restava muito tempo para ele mais, e ele tinha que ali dar algumas orientações, passar uma responsabilidade para Timóteo, que ainda era um jovem que trabalhava de lado a lado com ele. Aí no verso 10 ele diz assim: porque Demas me desprezou. Aquele que dava um apoio ele ali em Roma, ele já não fazia o mesmo mais. Armando o presente século, e foi para Tessalônica. Então ele diz que já tinha sido enviado para assumir ali um trabalho, porque aonde Paulo passava nascia uma igreja crescente para Galácia. Então aquela igreja que Demas estava dirigindo, ela estava tendo um crescimento e alcançando mais vidas, que estava chegando a Galácia. E Tito para Dalmácia. Então, cada um estava sendo enviado para um lugar. Aí ele pede algo especial e diz assim: só Lucas está comigo.
ele indica, porque Lucas, quem é? É o escritor do Evangelho de Lucas e o escritor do Atos dos Apóstolos. Ele relata que Lucas não tinha desprezado ele. Toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então ele pede para quando vier, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Então ele faz a recomendação naqueles livros tão importantes, onde tinha deixado ali vários escritos, inclusive eu acredito que seja as cartas que está hoje no cânon das Escrituras Sagradas. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprido a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Então ele relata que aquilo que Deus, que o próprio Senhor tinha dirigido a ele, ele sentiu que já tinha encerrado a sua tarefa de divulgar o evangelho aos gentios. Por isso, lá no segundo versículo, no verso 7, que nós acabamos de ler, ele diz que tinha acabado a carreira e ele tinha combatido o bom combate, que era tirar da mente do povo gentil um sentimento religioso que não levava à eternidade. Este é um combate que Paulo travou e nós também temos travado nesses dias. E isto aí ele pode encerrar o verso 7 dizendo que tinha acabado a carreira e guardado a fé. Aí ele faz uma recomendação no verso 14 que nós temos que aprender com esta recomendação que ele fez. Ele ainda cita o nome do indivíduo, diz assim: Alexandre, o latoeiro, causou muitos males. O Senhor lhe pague segundo a sua obra. Então, tinha entregado esse latoeiro, esse Alexandre, nas mãos do próprio Senhor, que é aquele que vai realizar o verdadeiro juízo. Então não cabia a Paulo, não cabe a mim, não cabe a ninguém. Esses que estão fazendo tantos males a tantas pessoas, mas não impede que a gente dá um aviso às pessoas, principalmente aqueles a quem amamos, aqueles a quem nós... Aí ele começa... Aí ele diz o seguinte: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Aí, não, no verso 15 antes. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Quer dizer, é aquele que sempre estava contra a palavra da verdade
eu classifico ele como muitos, tal do Alexandre, como muitos líderes denominacionais que existe hoje, que resiste à palavra da verdade. Então, Paulo, ele faz essa recomendação a Timóteo, pede para que ele tome cuidado com esse indivíduo, porque ele é contra a palavra da verdade, a palavra de Deus. Verso 16, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desprezaram. Que isso lhe não seja imputado. Então, eles me desprezaram, mas que não fosse imputado como condenação para ninguém. Ele estava ali proferindo da sua boca um perdão para aqueles que o desprezaram. É o que nós também devemos fazer a todo tempo. E no verso 17, diz o seguinte, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprido a gentios, a pregação a todos os gentios, a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Então, ele tinha cumprido o julgamento de condenação, ele acreditava que ele estava livre disto, e aí vem o último versículo desta mensagem, essa curta palavra de hoje, que é o verso 18, diz assim, e o Senhor me livrará de toda má obra. Porque nós mesmos, nós não somos capazes de fazer nada bom. Ele, numa outra escrita dele, ele disse, olha, tudo aquilo que eu quero fazer e não faço, e aquilo que eu não quero, eu faço. Então, a natureza humana, ela é levada. Então, para estarmos nesta posição, nós temos que estar pedindo força a Deus para que Ele nos livre dessas situações. Da má obra, e guarda-me para o seu reino celestial. Então, para não imputar nossas falhas como condenação, porque o nosso desejo é o mesmo desejo de Paulo, a chegar na glória eterna, na glória celestial, aos braços do nosso Deus. A quem seja glória para todo e sempre. Amém. Então, ele encerra este texto desta carta, relatando isto ali, citado vários nomes que tinha indicado para cada lado. Então, se alguém tomasse alguma atitude diferente, que Timóteo estava sabendo que eles tinham sido ordenados para assumir aquelas congregações, tinha sido o próprio Paulo. E com isso nós encerramos glorificando o nome do Senhor e pedindo para que aqueles que estiver enviando essas mensagens para alerta de alguém, que está muitas das vezes confuso, sem saber que direção tomar, que possa estar enviando estes vídeos para amigos, para companheiros que tem um desejo que eles alcancem também a salvação. Seu Deus, nós glorificamos o Teu nome pela grandeza da Tua palavra, pela Tua grandeza e pela Tua grande misericórdia para com todos nós, no nome do Senhor Jesus. Amém.